Oi, oi, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Alexandre, eu sou analista corporal, professor universitário e terapeuta integrativo. E hoje nós estamos iniciando a semana do feminino saudável. Para quem já está me acompanhando aqui, sabe que esse meu Instagram é novo, então tem apenas uns 2 ou 3 meses que a gente está com esse novo Instagram, porque o Instagram Alexandre Analista foi desativado e a gente está aguardando aí algumas decisões para a gente voltar, né, com esse Alexandre Analista ou resgatar algum conteúdo, porque aconteceu um problema lá e aí a gente está correndo atrás. Se você quiser saber o que foi que aconteceu, é só você dar uma olhadinha aqui no feed, rola o feed aí no primeiro vídeo, que aí eu vou falar lá naquele vídeo o que foi que aconteceu com o meu Instagram. Tem muita gente que ainda não sabe que eu estou aqui. Então você que está me acompanhando e que sabe que alguém me acompanhava e quiser me ajudar, por favor, encaminha essa live para alguém, avisa que eu estou com esse novo Instagram, Alexandre Analista Oficial, e a gente está construindo muita coisa legal aqui. Inclusive, se você olhar o feed já está diferente, as postagens estão mais estruturadas, e essa live de hoje é a primeira live do Alexandre Analista Oficial com uma parceria, né? Porque nas outras a gente já tinha, inclusive a convidada de hoje foi uma que fez uma parceria com a gente no outro Instagram e foi um papo muito, muito bom. E aí quando surgiu a oportunidade da gente fazer novamente a semana de lives, eu pensei nela. Então nós estamos aí, na última semana a gente terminou o traço de caráter rígido, já falamos de todos os traços do esquizoide, do oral, do psicopata, do masoquista e finalizamos na semana passada com o traço de caráter rígido. E aí a gente decidiu fazer essa semana do feminino saudável. Então nós teremos 3 lives. A primeira live é hoje, então segunda-feira, depois quarta-feira à noite e sexta-feira à noite. E nos intervalos das lives a gente vai ter algumas postagens voltadas também para essa questão do feminino saudável. Então sejam todos muito bem-vindos aqui. Todos muito bem-vindos, espero que vocês gostem demais. Já deixa aqui o seu coraçãozinho, já encaminha para alguém que está precisando ouvir isso, ou alguém que você sabe que vai agregar aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. E sem mais delongas, né, eu já vou aqui convidar, né, a nossa especialista de hoje, a Maria Meire. A Maria Meire é Master Coach, terapeuta, diretora e psicopedagoga e consteladora. E hoje o nosso tema vai ser voltado para a constelação. Então, como que as constelações, como que a constelação familiar, a constelação sistêmica ajuda a gente ter um feminino saudável. Por que que falo a gente ter um feminino saudável? Porque o homem também tem o lado feminino. Embora alguns homens não queiram admitir ou ainda não chegaram a esse nível, né, de autoconhecimento, os homens também têm um lado feminino. Mas o foco hoje principal é no feminino da mulher. Então, feminino saudável. Então, já vou chamar aqui a Meire. Já vou convidar aqui. Já deixa aí o seu pergunta que o papo vai ser muito bom. Deixa eu chamar aqui de novo. Opa, acho que deu. Oi, 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 tá me escutando? Opa, tô ouvindo, Meire. Boa noite, boa Boa noite. Seja muito noite. bem-vinda. Se eu arrumar a luz aqui fica melhor. Tem que usar óculos. A minha luz aqui eu também dei uma ajeitadinha aqui, abaixei um pouco, abri aqui a janela. Inclusive, pessoal, se vocês ouvirem latido de cachorro e tudo mais, é porque eu abri um pouco a janela, que está um pouco quente aqui, Aqui, mas está tudo aqui bem. também, se escutar o cachorro, tem só 3 dálmatas. Como diz o meu filho fala que latido de cachorro deixa a live mais natural. Ah, ótimo, ele tem razão. Vou tirar aqui um Meire, pouquinho. então, fala para mim, Meire, seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigado pelo convite, né, sempre parceria de sempre aí, né, sempre disposta, né, a nos ajudar e compartilhar. Então, muito bom. Fala um pouquinho de você, eu fiz uma breve apresentação Entendi. aqui, me conte um pouquinho de você aqui pra gente, se apresente um Ah, pouco mais. primeiro de tudo, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, né? Gratidão a todos. E agradecer a você
né, Daniel, eu chamo Daniel, gente. Né, Daniel Alexandre, e o professor lindo, que todo mundo gosta, assim, fala muito. E eu amo as lives dele, eu amo a palestra dele, que toda vez que eu escuto também, sabe, sai uma chavinha, vira uma chavinha, eu falei, gente, é isso. Né? E ele foi meu. Eu comecei nessa parte de coach, comecei com essa visão por causa do Daniel. Então, assim, foi meu primeiro professor na parte do coach aí, né? Fiz sessão com ele, e um monte de chavinha, ó. Tic, 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 tic. Eu falei, Senhor Jesus. Me lembro uma vez que eu fiz, eu chorava, o Daniel falava assim, o que foi? Eu falei assim, eu não posso ser desse jeito. Não posso. Ele, não, tem como melhorar. Eu ainda bem. Né? A gente tem isso, né? Eu sou desse jeito, como que muda? Né? Mas, gente, meu nome é Maria Meire, sou filha, sou esposa, sou mãe de adultos. Tô lembrando disso, viu, gente? Que eu sou mãe de adultos, né? Que tem diferença. Né? Gestora, amo o que eu faço, né? Amo, pedagoga, amo, né, essa parte de educação, essa parte do crescimento humano, isso é maravilhoso. Né? E eu entrei nessa visão, nessa parte sistêmica, que a gente vai se encontrando, né, Daniel? Todo momento é um encontro, e esses encontros, quando a gente percebe, é maravilhoso. Né? Você está ali e fala assim, encontrei. Aí dá uma fase da vida, você encontrei, aí você pensa, mas lá atrás você não tinha se encontrado. Naquele momento eu me encontrei, agora eu estou me encontrando mais ainda. Né? Isso é a evolução. E é muito lindo e muito bom, né? Então, assim, eu entrei nessa parte. O que é isso? O que é coach? O que é isso? E fui estudando e me apaixonei, igual o Daniel se apaixonou aí, porque ele fala assim, uma paixão, né? E Coisa nessa boa. brincadeira, nesse ID, né? 2 institutos, estudando e tal. Depois, assim, o pessoal constelar, eu falei, gente, o que é isso? E uma amiga me falou assim, vamos na sessão, vamos na tal. E eu falei assim, eu vou. Eu fiquei assim, apaixonada. Outra paixão que me completou. E hoje eu sou uma outra pessoa também. Né? Também. Nessa É visão, uma... nesse estudo, nesse encontro. Né? São um monte de coisa aí ao mesmo tempo. Que todas as mulheres sabem disso. Hoje eu sou aqui, hoje eu sou esposa. Depois eu sou filha. Depois eu sou mãe. Né? Gestora. Cada um no seu lugar. Então, essa é a Maria Meire. E Oh, feliz. e é uma construção, né, Miri? Tem gente que acha assim, acha que você vai fazer um processo de coaching, você vai ficar completa. Você vai fazer uma constelação, você vai ficar completa. Né? E não é assim que Sim. funciona. Né? Vai dependendo das demandas do dia a dia. Por exemplo, hoje você é uma pessoa, amanhã você já vai ser outra Meire. Né? Outra. É outra história, é outro momento, é outra situação. Por exemplo, na escola. Na escola, eu acompanhei vocês e vi. Sim. Todo dia, ou seja, você tem uma larga experiência, mas tem dia que acontece coisas que você fica assim, meu Deus, Como o que é isso? resolver? Nunca vi isso. Né? Então, esse Esse... momento é um momento de construção. E é coisa boa quando a gente se permite, né? Coisa boa quando você se permite, você se permitiu a se Isso conhecer, é a trabalhar isso, maravilhoso, Daniel. né? Você falou uma coisa certa. A gente tem que se permitir, né? Eu era uma pessoa, para quem não me conhece, pensa uma pessoa tímida que não dava bom dia, gente. Né? Muito tímida. E E nem hoje eu dou parece. palestra. Pois é, e hoje eu dou palestra, eu converso, porque como diz meu marido, gente, esse mulher não para de falar, não. A gente vai aprendendo, vai tirando as camadas, né? E eu falo que a plenitude é o hoje, é o agora, né? Sofrimento, problemas, isso faz parte do crescimento, né? Então, a gente olha para ele e fala assim, o que eu tenho que aprender com você? Então, eu só faço muito essa pergunta para mim, sabe, Daniel? O que eu tenho que aprender com isso? O que me leva a estar aqui nesse momento? O que eu preciso aprender? Então, eu coloco muito essa pergunta para mim na minha vida, né? E está me ajudando muito nessas transformações aí da vida. Né? Coisa boa, que coisa boa. Meire, eu tô olhando aqui pro lado, porque o computador está aqui, Sim, tá? E eu vou acompanhar, porque é melhor do que ficar mexendo, claro. fica balançando. Então, quando eu olhar Não, aqui é pro melhor lado, mesmo, não tem problema. porque Eu entendo. você também está aqui, ó. Você também está aqui do outro lado
com o computador. Não, e fica mais Meire, então fala fácil para de ler, né? É porque eu vou acompanhando aqui, aí de repente alguém faz uma pergunta, fica mais fácil de ler e Sim, tem algumas ótimo. anotações, Uhum, e tem algumas anotações que eu fiz aqui, tá para a gente certo. seguir o Claro, tem que nosso ter um roteiro, porque senão a gente conversa pra caramba. Porque você gosta de conversar e eu também, o assunto que a gente ama, vai passar a noite assunto. inteira aqui. O assunto rende. O assunto rende. Pessoal, já deixa aí o seu coraçãozinho, que ajuda demais, tá? Me envia aí para alguém que você sabe que Aviãozinho, vai aviãozinho, ajudar, tá? chama o povo, chama o Pode povo. fazer pergunta aqui também. Dependendo das perguntas aqui, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? E vocês que sabem que tinha alguém que me seguia lá no Alexandre na lista, que foi desativado, manda também, fala, olha, ele está aqui nesse novo Instagram, então manda lá e ajuda a gente aí, tá bom? E quem me Meire, segue vai explica pra seguir o gente. Alexandre, agora. Obrigado, obrigado. Meire, explica pra gente o que é constelação familiar ou sistêmica, porque existe, a gente já conversou sobre isso, mas tem muita gente nova aqui que às vezes fica com medo, né? O que é isso, constelação? A primeira coisa que a gente pensa é o quê? É coisa de estrela? É astrologia? E na tradução, né? Vem por aí mesmo. Com a constelação mesmo, é um conjunto, né, de sistemas. Todas as estrelas têm seu sistema solar, né, que fala. Então, nós também temos nosso sistema, né? Que nós trazemos, nós fazemos parte de um sistema. Então, na tradução, que ele é alemão, né, o Bert Hellinger, que fundou a constelação familiar, ele que o estudioso que trouxe para nós aqui para o Brasil, e nessa tradução ele pegou emprestado esse nome, né? Colocou vários nomes, mas o que pegou foi essa constelação familiar sistêmica. Existe, claro, estudos sistêmicos, já vem de estudos antigos, né? Que interliga com a constelação familiar também. Muitos terapeutas têm várias outras técnicas, não existe só uma técnica para terapia, né? Então, tem todas essas técnicas que vão juntando uma com a outra. Então, a constelação familiar é uma técnica terapêutica, né? Baseada cientificamente, com todos os seus estudos. Então, é nesse sentido. Há muita gente fala, em muitas escolas hoje fala constelação familiar sistêmica, né? Então, assim, são as mesmas coisas, né, para muitos. Outros já dá uma conectação um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, mas é do mesmo jeito. O que é isso, uma constelação familiar? É um conjunto de sistema de energia que nós trazemos. Nós pertencemos a esse conjunto de sistemas, nós pertencemos a um sistema. Eu pertenço ao meu sistema familiar. Você, Daniel, pertence ao seu sistema familiar, né? Então, assim, nós trazemos uma carga desse sistema, dessa história. Para os ouvintes, a melhor coisa para entender melhor, quando a gente nasce, nós trazemos a nossa carga genética do nosso papai e da nossa mamãe. Nós trazemos. Muita gente me conhece e fala assim, nossa, como você parece com seu pai. Quem conhecia meu pai, viu ele falecido, né? E fala assim, gente nunca viu uma pessoa parecer tanto com um pai assim. E quem olha para minha mãe fala, meu Deus, você é a cara da sua mãe. Claro, eu sou metadinha do papai, metadinha da mamãe. Só que os traços, tem pessoas que têm esses traços mais assim, impactante, que mostra só o outro, né? Parecido. Mas nós somos igualzinhos, metadinha, metadinha, e forma esse todo, esse 100%. Né? Não que eu pego só 50% deles, eu pego 100% de cada um. Mas a gente fala assim para ter esse entendimento, que eu sou metade do meu pai e metade da minha mãe. Eu trago um sistema familiar da parte do meu pai e eu trago um sistema familiar na parte da minha mãe, que forma esse sistema familiar. Quando eu vou, me caso, faço o meu sistema familiar com a minha nova geração, com a minha nova família, né? Nesse sentido. Então, por isso que a gente chama de sistema familiar. Mas como que é esse sistema familiar? É uma energia e cada um tem o seu, né? E quando a gente faz uma sessão, Daniel, a gente abre aquele campo, aquela energia, a gente pede licença, claro, para aquela pessoa, para aquele sistema, que vem toda uma geração, porque hoje eu faço parte desse sistema, mas eu tenho que olhar para trás dos meus antepassados, da parte do meu pai, toda uma história, toda uma carga
Janelle, que eu trago. E da minha mamãe também, toda uma carga e toda uma história que eu trago deles. Porque senão eu não estaria aqui. Então, se existisse alguma interrupção lá atrás, eu não estaria aqui. Não seria eu. Não tinha essa evolução também, sabe? Eu falo muito sobre isso, que a constelação familiar, né, essa terapia, traz para nós um amplo pensamento, né, conhecimento da nossa história, de entender a nossa história. Muita gente, o coach também faz isso, né, desse entendimento da história, né, que a gente trabalha com consciente, inconsciente, os psicólogos, terapeutas, tudo isso. Eu falo que eu trato, né, assim, a constelação trata a alma. Eu vejo nesse sentido da alma, porque o consciente e o inconsciente está ali, né? A alma está muito mais atrás. Ela traz mais uma carga, ela traz mais história, ela está ali naquela energia que você caminha, né? E a gente não só traz a carga negativa, a gente também traz as cargas positivas. Mas a gente tem o foco sempre para onde? Negativo. Uma Não é? coisa, né? Todo ser humano, não é, Daniel? Você só vê foco negativo. E eu falo muito, quem me conhece muito, fala assim, gente, olha, vamos para o outro olhar, né? Olha de um outro jeito, né? Mas você não está vendo que aconteceu isso? Sim, mas o que isso nos leva? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso ver e enxergar de outro jeito? Acontecem 9 coisas positivas, acontecem 9 coisas positivas e uma negativa. E a gente foca o quê? Na negativa e não dorme. Pois é. Aí fica só aqui batendo. Isso é coisa do ser humano, do nosso consciente, brigando com o inconsciente. E a alma fica lá, dolorida, querendo resolver, querendo entender, querendo mostrar a clareza. E a gente fica lá. Não é assim, é desse jeito, é porque eu sou desse jeito. Sabe? Então, assim, é esse entendimento que a constelação, eu falo muito que a constelação familiar, pelo menos para mim, ela me trouxe muita clareza. Muitas dúvidas, foi assim, clareando, falei assim, gente, é só isso. E é muito simples, né? É muito simples. E a gente fica ali, ó, só no negativo. Né? E eu sou muito positiva, para quem me conhece. Como diz meu marido, Maria Meire, está acabando o mundo e você está aí. Vai dar certo. E por que não tem que pensar que vai dar errado? Até o último, então, tem que dar certo. E tem que dar, porque é a minha energia que está sendo colocada ali. Né? E nossos pensamentos positivos, eu tenho esse pensamento positivo, mas é a minha energia de clareza, de entendimento, né? Eu vendo as coisas erradas, mas falo assim, o que eu preciso aprender? O que tem de me ensinar? Porque senão vai voltar de novo. Aí volta de novo até eu aprender. Eu estou me sentindo em uma sessão aqui. Eu estou me sentindo uma sessão, de verdade. Está muito gostoso isso. Porque a gente olha para as coisas e fala assim, não, gente, não é possível, é muito simples. É muito simples, só que é um simples que funciona. Como a questão do sim, isso que você acabou de falar agora. Eu olhar para o meu pai e falar, esse é meu pai. Mas é só isso? A princípio, sim, é só isso. É você reconhecer que esse é o seu pai, né? E que você tem as características dele. Uhum. E você falou uma palavra tão simples e tão verdadeira, que é o sim. Muitas pessoas se focam no não, que não pode, que não é isso, que é aquilo, e se, e tal. Mas esquece do sim. E o sim tem um poder muito grande, principalmente nas frases de cura da constelação, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, senão eu vou falar tudo, né, Daniel? Lá na frente você vai me perguntar. Mas o sim é uma coisa muito importante. É sim pela vida que eu estou aqui agora. É sim pelo meu pai e sim pela minha mãe, porque senão não era eu. Nós temos que entender, Daniel, o primórdio de tudo, que do jeito que meu pai foi, do jeito que ele era, não estou falando do homem, né? O homem, a mulher, do jeito que ela era, não, estou falando da mulher. Estou falando do pai
e da mãe, né? Esta é a essência, né? Eu sou o que eu sou por causa deles. Se não fosse o seu Israel, meu pai, né? E fosse o João, não era Maria Meire. Era um outro sistema, era um outro conjunto. Não formava a Maria Meire. Formava uma outra pessoa. Então, eu tenho esse entendimento. Quando eu tive esse entendimento, eu falei, gente, como você falou, é muito simples. É o aceitar, né? Aceitar a minha história como ela foi, aceitar a história do meu pai como ela foi, porque não foi fácil, né, para eles. Se a gente olhar cada história dos nossos pais, não foi fácil para eles, né? A maioria aqui, muitos da roça, que daqui ver, imagine por nossos avós, mais difícil ainda. E se eu colocar mais lá mais para trás, nossos tataravós, muitos não são nem do Brasil, vieram de fora, por causa da guerra. O sofrimento desse povo, né, que carrega essa carga. E a gente vai carregando essa carga também, porque nós somos fiéis ao nosso sistema familiar. E tem vezes que a gente não consegue avançar porque nós somos fiéis ao nosso sistema familiar. Só que eles não querem isso, eles querem que nós avancemos, que nós cresçamos, que nós evoluam. Isso que eles querem. Por isso eles não passavam o que eles passaram. Então eu tenho que honrá-los. Alguns medos que a gente tem não são medos propriamente nossos. Então, Não. são medos lá, por exemplo, o medo da minha bisavó, que passou fome. Medo da minha bisavó com meu bisavô, que passou fome. Você Aí, por causa disso, a gente acaba tendo um medo de passar fome, ou um medo de fazer alguma coisa, de dar um passo, ou às vezes tem um comportamento extremamente defensivo, né? Aquela pessoa assim, está toda hora parece que se defendendo de alguma coisa, mas na verdade nenhum mal aconteceu comigo. Nunca ninguém me bateu, eu nunca passei fome. Mas por que toda hora eu estou me defendendo de alguma coisa? É isso mesmo? É isso mesmo, porque você me colocou esse exemplo, eu vou pegar esse exemplo de você. Por que você colocou esse exemplo? Vamos colocar, meus tataravós passaram fome. Vieram da guerra, vieram para cá, foi para a roça, tentaram sobreviver. Sobreviver, senão nós não estaríamos aqui, né? E isso eu carrego, porque eu falei assim, eu sou fiel ao meu sistema. Então, tem pessoas que passaram, ou vão colocar aqui hoje, comem compulsivamente, não sabe o porquê, mas come inconscientemente, come. Assim, vocês passaram fome, agora vocês não vão passar mais, vou comer por vocês. Isso não é nem um inconsciente, isso é da alma, porque ele trouxe isso para ele, né? Você não vai mais passar fome, porque eu vou comer por você. É uma ligação, é uma energia, ô Daniel, que traz, por isso nós trazemos, por isso que eu falo que a gente traz as nossas histórias. A gente traz porque nós fazemos parte dessa história. E essa história ela tem evolução. Só que a gente pode quebrar essa história. Não quer dizer que eu tenho que passar. Eu tenho que ter um entendimento que, olha, vocês passaram fome, nós não vamos passar mais. Né? Para você ter um outro entendimento, vai ser bem claro, as pessoas que têm insônia. Tem muitas pessoas, eu também tenho muitas insônias, de problemas e tal. Né? Aí, sabe a palavra que eu falo? Eu estou vigiando quem? Eu estou vigiando o quê? Porque se eu estou com insônia, alguém no meu passado ficou noites e noites esperando ou cuidando, né? Então, eu falo assim, eu estou, né, vigiando o quê? Aí, né? Ou então eu falo assim, pode dormir, já está pago. Já está correto, já foi resolvido. E rapidinho eu
quando eu vejo, já dormi, no outro dia eu já posso fazer, ainda bem que eu dormi. Se Peguei libera no sono. disso, né? Nesse ponto, Meire, nesse ponto é interessante a gente trazer, que eu perguntei primeiro que é a questão da diferença da constelação familiar e sistêmica, você Sim. falou que é uma questão de nomenclatura, né? Familiar, porque é conjunto da família, constelação, porque realmente vem das estrelas, é uma questão de organização, de É da estrutura, de tradução do sistema. alemão, né? Uhum. Então, se eu falo constelação familiar, ou constelação familiar sistêmica, ou constelação sistêmica, tá tudo bem que é uma questão de nomenclatura. Mas o que a gente tem visto muitas vezes, né, acho que você chegou a ouvir isso, eu também já ouvi, às vezes fiquei até um pouco assustado, é que quando a gente fala nisso, quando eu estou com insônia, eu estou vigiando quem? Aí fala, será que eu estou vigiando meu tataravô? Mas meu tataravô já morreu, será que ele está aqui? Então eu Não, tenho que tem liberar nada a esse ver. espírito Não, do tem tataravô. Então nada, tem nada, muita nada, gente nada que a ver. tem medo, tem muita gente que tem medo porque acha Gente, que você vai entrar em contato com é os mortos. uma terapia. Não tem nada a ver com religiosidade. Olha, para vocês entenderem, eu tenho amigas consteladoras que são evangélicas. Eu sou católica. Eu tenho amigas que são consteladoras que são na parte do espiritismo e tal. Isso são elas. Mas a constelação em si não tem nada a ver disso. São energia, um campo mórfico. Todos nós temos energia. Todo ser vivo tem energia. Uma planta tem sua energia, né? A pedra que veio, que está ali se formando, tem a sua energia. Então, são energias que a gente abre, cada um tem a sua, a gente pede a licença, a gente abre esse campo mórfico, isso é cientificamente já comprovado, né? Nada disso. Aí a pessoa assim, é porque eu fiz igual ela, porque você traz, você tem células, você tem histórias de sua avó, de sua tataravó, estão com você. Então, olha um exemplo bom também para vocês entenderem. Não conheço a minha avó paterna, nem a minha avó materna. Não conheço nenhuma, nunca conheci nenhuma avó, né? A minha irmã mais velha, né, a Márcia, ela, o andar dela, o jeito dela, eu escutei sempre meu pai falar, gente, como parece a minha mãe. A minha mãe falava assim, como parece minha sogra. O jeito de andar, o jeito dela fala, nós nunca vimos nossos avós. Até o jeito de pegar na xícara, a mamãe fala, meu Deus, como parece desse tanto. E a gente nunca conviveu. Porque quando a gente convive, a gente pega as manias, que a gente pega as manias do marido, né, da convivência. Mas a gente nunca conviveu. A gente traz o quê? Essa energia, esse sistema, né? Isso não quer dizer que eu peguei o espírito da minha... Nada disso. Nós vamos representar aquele papel, mas naquela energia que a gente representa e sai não sai de nós, e nem eles entram, não tem nada a ver. São energias comprovadas cientificamente no campo mórfico, tudo mais. A mesma coisa quando você me ligou. Eu tinha o quê? 2 dias que eu pensei em você, e você me ligou me convidando nessa live. Né? Hoje mesmo aconteceu 2 vezes com uma amiga minha. Eu estava escrevendo o nome dela numa lista, e ela me ligou, mandou uma mensagem para mim. Falei assim, gente, eu vou falar com você, mas você não vai acreditar. Eu acabei de escrever seu nome na lista. O que é isso? São energias que conectam uma com a outra, que são ligadas. Né? Esse campo energético. Esse campo energético. Nesse ponto é interessante, então, a gente falar que também tem consteladores que não têm religião. Sim. As pessoas ficarem tão assustadas, não tem religião, não ficarem tão assustadas com essa questão, porque tem muita gente realmente que fica assustada, acha que é uma coisa de outro mundo, e daqui a pouco você vai se envolver com coisas que podem te prejudicar, e não é isso, pelo contrário. Né? Pelo contrário, você vai entrando em contato com a sua história. É a árvore genealógica, né, Meire? Demais da conta. Se a gente entender isso, e tem uma técnica também, uma terapia também com a árvore genealógica, a organograma, né? A genética e tal, que é lindo, que eu morro de vontade de fazer e tal. Né? A gente vê nossos ancestrais lá de quinta, sexta, sétima geração, olha só,
sabendo a nossa origem, trazer isso, trazer essa história, dá uma clareza, dá uma virtude de vida para nós, né? De vontade de entender. E quando a gente entende, né, nós não somos do mesmo jeito mais, Daniel. Que Não coisa tem como boa. voltar para trás. E aí, Não tem. e aí, já aproveitando então essa sua fala, quando a gente entende, não tem como voltar para trás, fala para mim quais foram os principais benefícios que você já observou em um processo de Nossa, constelação. tem muito, sabe? Eu faço a constelação, aí passa assim, uns 10 dias, 12 dias, e aí eu ligo para a pessoa, né? Eu falo assim, ó, daqui um tempo eu ligo para você, tal, tal, vou passar uns exercícios, né, que eu vi que precisa, já tinha falado com elas e tal, mas deixa descansar, né? E eu ainda falo também, não comenta assim para todo mundo, ai, fala assim, não, porque assim, o sistema ele é lento, nossa alma é lenta. Até entender, até resolver, até ir lá, voltar, tá aquele equilíbrio, né? Então, assim, eu falo para eles, fica quietinho, depois você pode contar, se você quiser, se você não quiser, tá ótimo, né? Fica na sua, não tem problema, né? E aí eu ligo, tal, eu falo assim, como você está? Eu sou outra pessoa. Como que você é outra pessoa, né? Então, assim, eles me relatam, olha, teve um relato que a menina não podia engravidar. Morria de vontade de ter filhos, fazia de tudo e não podia engravidar, né? E ela tinha medo, tudo, ela tinha muito medo. Tudo para ela, ai, será que eu vou conseguir? Será se eu não conseguir um emprego? Ai, será se eu não vou conseguir engravidar? Ah, muito medo. Então a gente foi cancelar o quê? Medo. Porque constelação, a gente constela, aqui, eu falo para todo mundo. Ah, eu tenho que constelar isso, isso, tal. Eu falo assim, o que que te incomoda? Aí eles olham assim para mim, o que sim é? O que que você acorda? O que que você levanta? Tá ali, te remoendo. O que que você sai de férias e se esquece da vida e tal, mas tá ali, né? Você lembra, você lembra. Aí você chega dessas férias, continua ali. É isso que nós temos que constelar. Aí ela olhou assim para mim, ela falou assim, eu tenho muito medo. Falei, então vamos ver, colocar o medo. E foi todo pro lado da mãe. Tudo que a gente movimentava, né? Eu com ela fiz com os bonecos, eu também faço na água, que eu acho lindo, eu acho a energia muito linda. E foi nesse movimento, e ela olhava assim, tal, eu falei assim, tá faltando alguém. Aí colocava um, colocava outro, né? Aí tinha um mistério muito grande na família dela, né? Então, quando tem um mistério, quando tem um segredo, isso muitas vezes é revelado na constelação, porque precisa do equilíbrio, precisa de se conectar, e todo o segredo, tudo que é oculto tem que vir à clareza, né? Quando percebeu isso da avó, da tataravó, era uma continuação de padrões que a gente fala, sabe? Veio a avó, veio a tataravó, veio a avó, veio a mãe, e chegou nela também estava fazendo no mesmo jeito esses medos, né? Por causa de um acontecimento que aconteceu lá atrás, e ela está trazendo isso. Depois disso tudo, né? Eu conversei com ela, conseguiu um outro emprego, tá bem com o marido, né? Conseguiu assim, avançou na vida, sem medo, sem questionamento. Então isso não é maravilhoso? Olha que beleza. Né? Esse é uma né, só dessas que é mais assim tal. Mas tem uns assim que eu fico assim, na constelação mesmo, eu falo assim, gente, que lindo, que lindo. Claro que tem umas coisas muito pesadas, tem umas coisas muito tristes, claro, mas tem que ser Sim, que você vai entrando, isso. né? Você vai Uhum. entrando na vida da, E da pessoa. nós, consteladoras, ô Daniel, a gente não faz nada, a gente só faz as perguntas. E Só vem, conduz, né? só conduz. Nós não Só fazemos nada, conduz. só conduzimos. Porque ela teve o medo e foi lá para o lado da mãe e tal, a história dela. Eu posso constelar, vamos supor, você, Flamira, eu tenho medo. Isso é completamente diferente da história dela. Não é porque é um medo, tudo é padrão e tudo é igual. Não é. É um indivíduo, é a energia daquele sistema.
né? Pode levar para uma outra história. Vou contar outra, como você falou desse, né, dessa parte do benefício, né, do progresso e tal. Vou te contar outra história, da parte do... Porque a gente pode cancelar tudo, gente. Ai, meu, eu tô com problema com dinheiro. Desse jeito, assim, vamos cancelar o dinheiro, né? Nesse movimento, nós fomos lá, que engraçado, agora que eu tô lembrando dessa coisa, e você vai, a gente conversando, você vai fazer a pergunta, e eu vou terminar aqui, você vai fazer essa pergunta para mim. Olha, eu não tinha lembrado dessa história. Olha como vem as histórias, né? Ela, né, com esse movimento do dinheiro, que não conseguia avançar, tudo, é tudo muito amarrado. Nós fomos lá para o lado do pai dela. A gente sabe, né, nós, canceladoras, sabemos que o dinheiro é a parte do mundo. Quem vai para o mundo? O pai. Ela tinha um problema sério com o pai. Mas também tinha um problema sério com a mãe. Com o feminino. Não era nem com a mãe, era com o feminino do lado materno. Então, na constelação, foi toda para o lado feminino, para o lado materno, mostrando também que tinha um problema com o pai. Mas na movimentação foi toda para o lado da mãe, desse parte feminino. Do feminino de pegar o feminino, de trazer o feminino, sabe? Quando a gente fez todo esse processo da fase de cura e tudo, gente, ela chorava, igual um bebê. E eu falava, você está bem? Ela, estou. Mas estou sentindo uma energia meio tão grande que eu não estou aguentando. Eu falei, então, deixa vir, menina, que eu não vou deixar vir. Por quê? Porque essas energias, né, que traz lá, foram esquecidas. As mulheres da família dela foram esquecidas. Então, ela teve que resgatar todo esse feminino, teve que resgatar toda essa energia feminina, né, para prosseguir. Aí dá um tempo, eu falei assim, agora acabou. Ela, depois perguntou, mas que a gente não viu o dinheiro? Eu falei assim, vimos, porque o sucesso vem da mãe, para depois vir o dinheiro, que é o mundo, você vai ao mundo. Então ela precisava ir para a mãe, pegar essa energia toda, esse conhecimento todo, né? As frases de cura, de acreditar, não digo perdão, mas de estar ali, de falar assim, eu vejo vocês, e ver essas mulheres guerreiras, essas mulheres, né? Então, quando ela recebeu tudo isso, essa energia, que eu parei, aí ela falou assim, e agora o que a gente faz? Eu falei assim, daqui 1 mês, 2 meses, quando você tiver a sua... eu estou precisando constelar de novo, você vem. Porque a constelação não é uma terapia assim, igual o psicólogo, o terapeuta, né, os outros terapeutas. A gente falou aqui, sobre aquilo que ela colocou, só que foi para um lado que a gente nunca imaginava. Depois de uns 2 meses, assim, ela me ligou. Meire, agora vamos falar do dinheiro? Eu falei, vamos. Foi toda para o lado do pai. A energia masculina. Né? Então, estava um desequilíbrio. Então, ela recebeu a energia feminina, equilibrou a energia feminina, foi para o pai, equilibrou a energia masculina. E hoje, menina, eu estou vendo ela fazendo live, eu estou vendo ela fazendo constelação, eu estou vendo ela fazer a terapia, que ela também é terapeuta. Olha só, gente, ela é terapeuta, ela é consteladora familiar. Então, a gente tem essas... também, nós temos nossos problemas, nós temos nossos traumas, nós somos seres humanos, né? Sim, sim. Então, é nesse sentido, sabe, Daniel? São várias histórias, e a minha mesmo. Todo mundo pergunta e fala, você está tão diferente. Eu falei, tô mesmo. Né? Então, já aproveitando, fala para mim, então, quais foram os seus principais ganhos com a constelação? Olha, eu sou outra pessoa. Existe a Maria Meire antes, existe a Maria Meire depois. Por que isso? Porque, assim, quando a gente tem o esclarecimento, quando a gente tem essa clareza de entendimento, você, né, que é coach, você sabe muito bem, a gente não tem como voltar para trás. Não consegue voltar. Você não consegue ser o que você era antes. É uma evolução tão grande de entendimento do seu eu, de sua história. É a aceitação da sua história, né?
Então, para muitas pessoas, elas não conseguem aceitar. Para muitas pessoas, elas falam assim, ah, eu fiz a constelação, não adiantou nada. Porque elas não teve a energia de ver também, não teve o outro olhar de enxergar e de querer. Eu participei em constelação, Daniel, que teve pessoas que ela falou assim, não, eu não aceito, eu não quero. Aí a consteladora falou assim, não é o que você quer ou não, mas é o que está aqui mostrando. Se você aceita ou não, aí é você, né? Porque a pessoa pode falar assim, não, eu não aceito, e está tudo certo. Porque naquele momento ela não tem um entendimento e está tudo certo, né? Quando a gente tem essa clareza e aceita, quando eu olhei para mim, eu olhei a minha história, né? Você conhece um pouquinho e tal, né? De ver tudo aquilo, de entender a minha mãe, tudo aquilo que ela fez, de entender o meu pai, gente, foi uma libertação muito grande. Muito grande. Para entender ela hoje, né? E olhar para ela e falar, tá tudo certo, mãe. Né? De eu entender para mim, eu olhar para mim e olhar e falar assim, sou apenas a segunda filha. E sou apenas a segunda filha. Né? Eu não sou a primeira. Eu sou apenas a segunda filha. Então, esse entendimento para mim foi o maior ganho da minha vida. Porque eu sempre fui no lugar da primeira filha. Mas eu tenho minha irmã Márcia, que é a mais velha. Ela é a primeira. Eu não posso estar no lugar dela. Senão dá um desequilíbrio. E eu estava toda desequilibrada mesmo. Porque Quando eu você estava num fala lugar assim que não era meu. quando você fala assim de primeira filha, você está falando de responsabilidade? Não é tão de responsabilidade, porque a primeira, ela abre para os outros virem ou não, né? Mas, né? Ela é a primeira, ela traz toda a carga, né? Ela tem, sim, uma responsabilidade muito maior do que o segundo, do que o terceiro. Ela é a primeira. Quem veio primeiro, veio primeiro. E tá certo. Eu não posso pegar e falar assim, porque ela não dá conta e tudo mais, então vou fazer. E era o que eu fazia. Então, quando eu tive esse entendimento que eu sou apenas a segunda filha, isso não quer dizer que eu não tenho o que fazer. Eu posso fazer. Posso fazer. Mas posso fazer como uma segunda filha, não como a primeira. Porque eu não sou. Sabe? Entendeu? Eu posso entender, fazer. Eu posso. Ou então eu posso falar assim, não, você pode fazer, porque você é a primeira, eu sou a segunda. Ou então no entendimento. Minha mãe, vamos colocar aí um exemplo, minha mãe fala assim, você tem que fazer, tem que falar com ela. Tudo. Aí eu olho para minha mãe e falo assim, eu sofria muito. Hoje eu falo assim, mãe, eu sou apenas a segunda filha. Se ela quiser conversar comigo, tá ótimo. Se não, Você se cobrava muito? muito, muito, eu cobrava muito de mim. Então, não que eu não me cobre mais, mas assim, não sofro. Essa que é a diferença. Eu não me adoeço. Essa que é a diferença, né? Então, eu fui me curando, porque a gente precisa se curar. Eu preciso ter esse entendimento para eu me curar. Senão, eu vou viver doente. E eu não quero viver dessa doença. Né? E aproveitando essa questão das doenças, eu tinha colocado uma pergunta aqui, aí você responde aí dentro dos seus conhecimentos e desse Sim. conhecimento que você já trouxe, né? A gente já conversou um pouquinho. Uhum. Como que a constelação pode ser utilizada na autocura das dores físicas do feminino, que são as Isso. principais, endometrioses, dores musculares, enxaqueca, Uhum. entre outras psicossomáticas. Porque a gente tem entendimento que muitas dessas dores vêm por meio de cobranças, e agora, entendendo mais sobre a constelação familiar, isso pode vir também lá de trás, né? E também essa questão da culpa, do excesso, do não descansar, do não se permitir. Como que a constelação pode ajudar nessas psicossomáticas aqui, as principais que acontecem com as mulheres? Olha, Daniel, as doenças, né, todas são psicossomáticas, são todas, né? Então, eu falo que, depois que eu comecei também a ver essa parte também da constelação, existem muitos mistérios sobre as doenças e tal, né? Então, pessoal, muita gente fala, e o câncer veio porque você não perdoou, porque... né? Você tem um problema na coluna e tal, porque você carrega muito nas suas costas. Uma hora ela vai
tem problema. Você carrega muito nas suas costas, né? Ah, tá. Porque assim, as doenças, no nosso lado direito, esse aqui é o meu lado direito, tá, gente? Não sei se na de vocês está invertido. Nosso lado direito é todo pai. Nosso lado esquerdo, pela constelação familiar, é toda mãe. Então, eu tinha uma dor muito, assim, do jeito que ela vinha, ela ia embora. Uma dor no fundo do olho, bem fininha, assim, sabe? Muito tempo assim, tá. E eu, numa das aulas, que a gente está falando sobre a cura, tá, tá, eu falei, professora, eu tô com uma dor de cabeça. E ela sempre vem assim, lá no fundo do olho. Ela só olhou para mim e falou assim, né? O que que você não quer enxergar no lado do seu pai? Eu olhei para ela, eu não sei. Ela, faça essa pergunta para você. O que que eu não quero enxergar do lado do meu pai? Eu falei assim, mas eu não sei a resposta. Ela, mas não precisa de resposta. Você não precisa ter o entendimento. Porque nós, queremos imediatista, queremos saber o porquê, por que veio, como que faz, né? Mas não precisa disso. Ela só falou assim, põe a mão no fundo do olho. Aí eu coloquei assim, né? Ela falou assim, fala para ela que pode ficar. Eu, como assim pode ficar? Como que a dor pode ficar? Ela falou assim, pode ficar. O que que você precisa aprender com isso? Aí eu falei, gente, né? Por que que vem e por que que vai embora? Ou então, por que que fica? Né? Porque existe também as doenças que ficam, né? Que precisa fazer cirurgia. Gente, a constelação familiar, ela ameniza, ela pode até curar, mas ela não veio para curar. Existem os médicos, existem os remédios, existe tudo isso, porque senão não teria. Mas ela ameniza. O que eu falo que ameniza? Né? Eu falo que não pode não dar crises, pode você entender, talvez no processo, dependendo, pode ter a cura, não? Porque você tem o positivo, você acredita. Você tem, vamos colocar aí nas religiões, você tem fé, né? Então, você acredita, você coloca energia positiva, né? Então, quando vem aquela dor de cabeça, eu falo assim, pode ficar. Pode ficar o quê, Miriam? Minha dor de cabeça. Aí, como pode ficar dor de cabeça? Uma vez eu falei para a mãe, deixa a dor de ficar. Eu quero lá que isso fique. Eu lembrei, Pois é. eu lembrei da frase do senso comum, é aquela do aceita que dói menos. Aceita que dói menos? Mas é. Aí depois eu pergunto, o que eu preciso aprender com isso? Talvez meu consciente, não entenda, mas a minha alma vai entender. Ela vai me dar o equilíbrio que eu e o meu sistema está precisando, né? Porque não é tudo, dá a clareza, mas não precisa ter o entendimento daqueles, igual nós, o consciente, Uhum. né? Não precisa. Mas Não adianta brigar, não adianta brigar com aquilo que a gente é ou com aquilo que está acontecendo com a gente, né? Porque sim, daí e tem assim, eu não posso falar para esse você, jargão, né? Porque senão eu vou eu ficar não posso falar para brigando, não você, quero Daniel, sentir, não quero sentir, não quero sentir, não quero sentir, parece que vai explodir, né? e é desse jeito. E se eu falar que eu aceito, está tudo certo, o que eu preciso aprender pode ficar, ela vai embora rapidinho. Eu já fiz testes e vários testes, gente. Olha, eu vou fazer esse teste aqui. E acontece, né? É a energia positiva, é o entendimento. Como eu falei, eu posso aqui, eu posso não entender, mas a minha alma entende. Ela vai dar esse equilíbrio que nós, ser humano, nós precisamos. Nós vivemos em altos e baixos. E tudo que vem, que a gente percebe, eu não posso falar para você que a dor da coluna é por causa do avô, papapá, né? Por causa, não, porque no meu sistema pode ser isso. No seu pode ser completamente diferente. Né? Né? Não Interessante. existe um padrão. Ah, porque tem que ser assim. Ah, porque veio assim e tem que acontecer, acontece isso. Ah, não, quando a gente abre, é outra coisa completamente. Foge do, né, sistema. Muitas mulheres têm endometriose, têm problema no útero. Isso tudo é lá de trás, são de mulheres que tiveram vários abortos, ou então são mulheres que tiveram problemas no relacionamentos e tal. São mulheres, então, são várias coisas que no seu sistema podem ser aquilo. Né? Então, é só abrindo o campo e mostrando aquilo que vai ter a clareza.
E quando a do gente tem a que está acontecendo. clareza da doença, fica mais leve o entendimento, né? Fica mais leve no Quando o entendimento. entendimento vem, fica mais leve. Sim, né? Eu tenho crises, principalmente no final de ano, de tendinite nos quadris, gente. Tem hora que eu sou nos quadris. Aí eu coloco minha mãozinha nos quadris e falo assim, pode ficar e tudo, né? Mas porque eu já entendi o porquê das minhas tendinites no quadris. Eu entendi isso, né? Por causa de um estresse muito grande que passou. Gente, e não é agora assim, ai, porque eu passei estresse e agora eu estou assim. Não! Se eu trago dos meus avós, se eu trago dos meus pais, imagina de um trauma que eu tive 10 anos, 15 anos, na infância. Vem agora, né? Vem agora. Então, não é por causa, é agora. Não. Pode ser. Por isso que lá para trás. Por isso que eu falo, gente, vamos fazer terapia, pelo amor de Deus. Vamos ser felizes? Vamos ser felizes, vamos procurar ajuda, né? Eu Vamos procurar um estou. coach para entender, vamos procurar um terapeuta, vamos procurar um psicólogo, o que você achar melhor, né? Quanto Vamos mais ser eu escuto, felizes. quanto mais eu Daniel. escuto, mais apaixonado eu fico. E te ouvindo aqui agora, né, da conversa que a gente Obrigada. teve, eu acho, na conversa que a gente teve, acho que foi ano passado, se eu não me engano, acho que foi ano Foi, passado, ano né? Foi ano passado. passado, ano Esse ano passado. foi Aí depois corrido. daquela conversa, que eu não conhecia muito de constelação. Sim, eu Aí lembro você falando. depois daquela conversa, aí eu entrei num curso, mas meu curso está parado. Eu tive até uma experiência com constelação, com um colega que está fazendo constelação e psicanálise. Aí eu É fiz lá, maravilhoso. bonequinhos, não sei o que, foi algo, nossa, foi... E assim, quando a gente experimenta, a gente fala, gente, né, que o negócio funciona. Eu colocava a mão num boneco, aí falava assim, o que você sente? Não sinto nada. O que você colocava no outro, parecia que me dava um choque. Eu falei, gente, O que é isso? e você sentia mesmo Você aquela sente. coisa, assim, E, uma coisa Daniel, embargada, não é só assim, você sente. Nós, terapeutas, também sentimos. Quando a o gente de faz lá uma também. pergunta, de lá, quando a gente faz uma pergunta, essa pergunta é porque nós também sentimos. E a pessoa, talvez você não sinta. E eu falo assim, tá com algum arrepio, tá com algum... Aí quando a gente fala assim, eu tô, que aí ela vai perceber, sabe? Porque eu já senti, né? Esse arrepio. Que eu já senti a minha mão, vamos supor, direita ficar tremendo, ou então formigando, né? Então, nós também, ou uma pancada muito forte, aqui, assim, parece que está me empurrando. Nós também, aí quando a gente começa a falar, eu estou fazendo, tá tudo certo? Tá tudo bem? Não, eu estou sentindo, você está sentindo alguma coisa? Aí, vamos supor, tá uma pressão muito grande. Eu falo, então deixa vir. Aí o pessoal olha assim, como assim deixa vir? Porque tem que vir as energias, os sentidos, para você se libertar e entender, né? Porque o nosso corpo, e você sabe muito bem disso, ele fala Uhum. todas as horas, né? Todos os tempos. Nós temos características, né? De cada um, e você estuda, né? O corpo fala e tal, né? E tem esse entendimento que eu acho lindo, né? Essa leitura do corpo, o que você também traz de lá de trás. Ou uma outra Sim, história para você ver. Quando eu fiz um exercício sistêmico, não foi nenhuma constelação, foi um exercício, porque existe exercícios sistêmicos, gente. A gente só faz o exercício, né? E quando a consteladora fez, né, ela falou assim, nossa, Nery, você tem uma conexão muito grande. Quando ela foi falar, eu falei assim, com minha avó materna. Com sua avó materna. Porque eu nunca conheci minha avó materna, né? Ela morreu quando minha mãe tinha 2 anos. Olha só. E eu tenho muito forte. E eu falei assim, e eu acho que eu pareço tanto com ela. Ainda falei assim, ela, pior que você tem, ela tem uma energia, uma coisa muito com você. Eu nunca conheci. Então, assim, e eu acho que eu pareço mesmo muito com ela. Eu acho engraçado, eu já vi uma foto assim, pintada dela e tal, né? Depois minha mãe resgatou. E é isso. Então, assim, a gente traz, a gente pega, a gente fala assim, ó, não precisa, eu vou viver por você. Então, quando vem essas dores, e a gente volta para as dores, não, a gente fala de outros assuntos, as dores, né? A gente também pode falar assim, ela não me pertence. Toma que é seu. E pode, né? Olha a história. Minha mãe tinha diabetes, minha avó tinha diabetes. Eu também vou ter. Vou ter nada. Não me pertence. Para que eu vou ter? Minha mãe é
meu pai é de pressão alta, minha avó é de pressão alta, eu também vou ter pressão alta. Por que eu tenho que ter pressão alta? Porque meus pais tiveram, meus avós tiveram. Não, gente, deixa com eles o que são deles. Vamos levar só o que é nosso. Quebra esses padrões, né? Que tem na religião, né? Tem as maldições, quebra as maldições. Então, quebra esses padrões. E eu faço muito link, Daniel, da constelação entre a religião, sabe? E está tudo lá, está tudo interligado, né? Tá tudo Nessa parte interligado. da palavra, né? Então, não me pertence. Se não me pertence, eu vou para quem pertence, gente. É muito mais leve, é muito mais tranquilo. Uma das frases da constelação, das que eu achei mais impactante, é essa: deixo com você, como é que é? Deixo com você aquilo que é seu. Que é seu, e levo só o que é meu. E levo só o que é meu. Né? Porque a gente quer levar tudo, porque nós somos tão ligados ao sistema, nós queremos pertencer a esse sistema, então eu tenho que pegar. Não, deixa o que é deles e eu levo só o que é meu. Então eu faço esses exercícios, né, dependendo da situação, então eu falo assim, deixa o que é. E tem muita gente que fala assim, mas eu não quero deixar. E tem. Eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, aí a gente começa, né, falar, ajeitar e tal. Tem muita gente que fala assim, então fala para ele, eu vejo você, que é muito comum nas constelações. Vocês falam assim, não quero falar. Então bom, tá tudo certo. Eu falei assim, então dá. Não consigo. Então tá tudo certo, tá tudo certo. Aí a pessoa já relaxa, então tá tudo certo, tá ótimo. Aí eu falei assim, então fala assim, você consegue falar o sim? Por isso que eu falo, quando você falou, eu falei assim, o sim é muito poderoso, vocês nem imaginam. Ah, e o sim eu falo. Aí a pessoa fala assim, sim. Então fala para essa pessoa, sim. Só isso? Só, sim. Aí vamos conversando, tal. Aí depois fala assim, sim. Vem lá de dentro? Vem, então tá bom, deixa assim. Fala de novo. Sim. Aí quando eu falo assim, agora você pode falar para que eu vejo você? Ah, agora eu consigo falar. Olha a abertura que um sim te traz. Né? Agora eu consigo falar. Então fala para ele que você vê. Eu vejo você. Então, a gente vai colocando e vai se abrindo a alma. Porque como eu estou, eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver as dores, eu não quero ver as mazelas, eu não quero ver, mas eu carrego elas. E eu carregando, que não é meu, eu tenho que devolver. E quando eu vejo, eu falo assim, mas isso não é meu. Aí eu devolvo. Para quem pertence. Entendeu? Então, as dores, muitas, né, doenças, não pertencem a gente. Não é meu. Né? Então, a gente entrega para quem Deixa com é quem. dono. Quem é dono, entrega. Nossa, Né? mas isso é uma evolução, né? É uma Muito. evolução, é um crescimento, é o entendimento mesmo, né? É o entendimento. Eu Meire, tenho. Eu e assim, tenho. Oi. Eu pode falar. tenho. Tiroide, né? Tenho tiroide e tal. Do mesmo jeito que as dores vêm, elas vão embora. Aí eu falei com minha doutora, ela falou, não, Meire, é assim mesmo, casa junta, tá, casa da tiroide, tal, tudo. E aí, quando elas vêm, aquelas dores, eu falei assim, não, você não me pertence, não, pode voltar, pode ficar, mas você não me pertence, não. Então, e rapidinho elas também vão embora, viu, gente? Porque a gente tem que entender o nosso corpo. Igual o feminino, o Daniel, como a gente estava falando no começo. Nós mulheres, né, nós temos nosso ciclo menstrual, né? Nós temos um ciclo de vida. Nós temos que entender o nosso ciclo de vida. Nós temos que entender, o nosso corpo já começa. Para muitas mulheres dá aquela dorzinha de cabeça, fala, gente, por que essa dor de cabeça? De repente, desceu a minha menstruação, né? Muitas mulheres ficam irritadas, ficam com TPM, não sabe por quê, papapá. Quando vem, minha menstruação. Entender esse corpo que a gente carrega, cuidar dele, né? É muito importante. E não é só as mulheres, não, os homens também. Precisa entender o seu corpo. Precisa dessa evolução de entendimento. Por que eu estou com dor de cabeça? Porque vamos ao médico, vamos nos tratar. Existem, né, recursos para isso, para a gente
num protocolar e chegar lá na frente, tá pior. Para quê, gente? Vamos ser felizes. Tá dando aqui, Meire, que tem 20 segundos que vai encerrar a live. Olha só. Ai, a gente não falou nem a metade que a gente queria falar. Eu não sabia que tava com esse limite. Também não sei. Manda aí, gente. Manda as perguntas aí. Quem não colocou, o papo tá muito bom. Nossa, dá vontade de ficar conversando aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que colocaram aqui. E tem um exercício que eu também quero fazer um exercício. Para perder a Sim. oportunidade. Eu vou perder essa oportunidade aqui de fazer esse exercício. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver alguma coisa, esperar o pessoal voltar. Teve até uma pessoa que mandou aqui, o que foi que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Vamos entrando aí, menino. Já mandei um recadinho dizendo que a gente ia voltar lá no meu story, já lá no feed. Deixa eu voltar aqui. Prontinho. Bem, vamos lá então. Vamos fazer o nosso exercício? Mas antes disso, eu tenho que falar uma coisinha, porque não dá como fazer o exercício sem falar sobre isso, né? Então e como tá, a gente estava falando, como a gente estava falando, né? Trabalhar o feminino. Muita gente fala assim, mas como que eu sei se eu estou no feminino, se eu estou no masculino, como que eu sei, né? Então, como? Como que eu vou trabalhar uma coisa se eu não sei? Então, assim, para muitas pessoas, o que é o trabalhar o feminino? Para as mulheres, é conhecer o teu corpo. Igual eu falei, né? Quando eu estava falando, conhecer o seu corpo, né? Os seus ciclos, o porquê da dor, o porquê. Conhecer o corpo, para o homem também, né? Também é fortalecer a ligação à natureza. A gente esquece muito isso, Daniel. E a natureza tem uma energia muito grande, porque nós somos a natureza. Nós viemos da natureza, nós viemos de um Deus que criou esse mundo lindo, né? Tudo isso, essa natureza, essa energia, né? Conectar com isso. Muitos dos nossos avós, nossos pais, falam assim, quando eles falam assim, eu quero voltar para a roça, eu quero voltar para minhas origens. Essa conexão que muitos da cidade não entendem, né? Ou então, nós, vamos criar assim, calça chinelo, a gente quer ficar descalço, pegar essa energia. Sai da grama, sai da chuva, vamos, né? Vamos conectar com essa natureza. E eu falei sai da chuva, e eu tive um passeio muito lindo com minhas amigas de infância, e o passeio começou a chover, e todo mundo saiu correndo, tudo, eu também saí correndo, eu falei assim, gente, tem tantos anos que eu não tomo um banho de chuva. Nossa! Quando eu falei aquilo, eu falei assim, eu parei de correr, eu fui andando bem devagarzinho, e aquela chuva, e fui agradecendo aquela chuva gostosa. É viver o momento. As pessoas esquecem disso. É tão no automático, vamos viver um momento. Eu cheguei lá já depois, as meninas, mas você estava tomando banho de chuva. Quantos anos que eu não tinha tomado banho de chuva? E foi muito gostoso. Parecia que estava me lavando assim, a alma, né? Então, essa conexão com a natureza. Nós precisamos disso. E explorar a criatividade. O feminino é a criatividade. O feminino é o subjetivo. Porque o masculino é o objetivo. Então, por isso nós temos que ter esses dois, ter esse equilíbrio. O objetivo e o específico, o subjetivo. Né? Então, a gente tem que explorar essa criatividade. A gente escuta muita gente. Eu não sou criativa. Eu não sou... Né? Eu não sei cantar. Eu não sei dançar. Gente, quem não sabe dançar, dança dentro de casa sozinho. Né? Vai fazer uma aula de dança. Né? Ou então, vai cantar. Eu não sei cantar, não. Mas canta. Canta na igreja, do jeito que você sabe. Minha avó, do jeito que for, né? Então, assim, eu também não sei cantar, não. Porque eu falo assim, gente, mas se eu tiver alguém cantando, eu gosto de cantar na igreja. Chego que parece só uma cantora, mas não sou nenhuma. Mas aí se alguém para, eu paro. Porque a pessoa, assim, né? Mas vai aprendendo. É a criatividade. Vem do feminino. Né? Então, a gente tem que ter essa criatividade. Se soltar, vai para um teatro, vai pintar, né? Vai aprender. É tão bom aprender, né? E para as mulheres, fica
frequentar clubes de mulheres. Porque o clube de mulheres, os homens, o clube dos homens, né, conversar e estar ali, os homens e as mulheres, essa energia, essa troca é muito importante para todos nós. Essa energia de, né, de eu estar num sofrimento, quando conto para outra, menina, você é boba, faz isso, isso, assim. Né? E a gente, olha, gente, eu não pensei nisso. Né? Essa troca, até essa troca de bolo. Nossa, eu faço bolo assim. Nossa, faz assim. Isso é energia. É troca. É minha energia conectando com a sua. É um ganho tão grande. E as mulheres, quando se sentam. E, gente, eu tenho histórias de mulheres antigas, quando sentam assim, no interior, né? Que senta assim, aquelas monte de mulher, então aquelas lavadeiras antigamente. Isso era uma energia muito grande, uma troca muito grande para ela de conhecimento. Né? E de todas as classes, de todos os gêneros. Né? Eu tenho amizades e tal, de pessoas assim, pessoas assim, gente, você se conecta com todo mundo. Eu falo assim, gente, entra na cozinha, conversa com a tia da cozinha, papai, na direção. Conexão com as suas raízes, de vocês, mulheres, vocês, homens, né? E também coloquei aqui um ou outro. Tem um espaço só seu, né? Se você faz yoga, faz yoga. Se você vai fazer sua oração, faz sua oração naquele cantinho. Se você tem aquele altarzinho e tal, coloque lá seu pai e sua mãe. Coloque lá. Coloque lá seus avós, se você tiver. Coloque lá naquele altarzinho essa energia, mostrando esse reverenciamento de gratidão. É uma força muito grande. Então, para a gente conectar com essa força, nós precisamos também entender isso e fazer isso, que fica muito mais livre, muito mais solto, muito mais leve. Né? A vida é leve, gente, para que complicá-la? Os outros já complicam elas para nós, não precisamos de complicar, não. Daí, Daniel? Vem para a vida leve, né? Vem para a vida leve. Oxe! Vem para a vida leve. Para quê, gente? Essa complicação. O povo tem uma história de complicar a vida. Não, deixa o povo já complicar elas para nós. E a gente tenta descomplicar. E também, Daniel, todos nós temos as duas. Nós temos o masculino e o feminino. Então, tem hora que eu sou mais masculina, tem hora que eu sou mais feminina. E os homens também. Todos vocês têm. E tem que ter. Senão dá o desequilíbrio. E não sabe o porquê das doenças, não sabe por que está nervoso, não sabe por que está estressado, não sabe por que não consegue avançar, né? Então, também tem que ter este equilíbrio. Gente, Bert fala assim, que a mãe dá energia que nos nutre. Nós viemos de onde? Tem gente que ficou 7, outros 8, mas a maioria 9 meses ali dentro, sendo nutrido pela mãe. Né? O sucesso começa por aí. Né? O primeiro sucesso é o nosso nascimento. Esse é o nosso primeiro sucesso. Como que a gente não tem sucesso na vida? Se nós nascemos, a gente estamos aqui. Então, esse é o nosso primeiro sucesso. Né? E essa nutrição, esse alimento, quem deu foi nossa mãe. Então, a mãe dá o sustento. Né? Que leva para o pai. Muitas mães não levam os seus filhos para o pai, que é um erro tremendo, né? Depois que seus filhos estão com o pai ali, que ele fala assim, tem que ser homem, aquelas coisas todas de machismo e tal, a mulher não faz. Mas aí depois ela volta para o feminino com mais força. Aí ela vai entender o feminino, né? E vai receber essa. E Beth fala, quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Ela não se cura só ela cura toda a sua linhagem. Então, quando a mulher quer se curar, quer se entender, ela cura todas as linhagens. Ela quebra todas as barreiras, ela quebra todas as maldições, para todas, não só para ela. Então, a cura vem daí. Né? Então, a gente precisa ter esse feminino, esse tomar a mãe. Nós precisamos tomar a mãe. Primeiro, o que é tomar a mãe? Minha aguinha. Tomar a mãe é isso.
tomar a mãe. Inteiro. Inteiro. Sem julgamento, sem porquês, sem nada. Tomar os pais é isso. É minha mãe e meu pai. Não o homem, Chael, não o homem, Maria da Glória. É tomar os meus pais, é a energia que eles me deram, a força que eles me deram. Né? É isso. Sem julgamento. Seria absorver o pai, aceitar absorver a mãe. Como eles são. Fazer aceitar. Parte de mim. É aquela questão de fazer parte de mim, ou seja, você faz parte de mim. Você eles fazem parte. Aqui. Estão aqui. Né? E isso me ajudou muito no falecimento do meu pai. Eu era muito ligada ao meu pai. Como eu sou muito ligada à minha mãe. Mas eu sou muito ligada. Né? Deu sentar assim, ele falou assim, o que foi? Não, nada não, pai. O que foi? Eu, ai, pai. Tá? E esse tomar o pai, né? Quando ele faleceu, sofri, claro, e muito, mas quando eu penso nele, é uma alegria, é uma abundância, porque eu sinto ele aqui dentro, vivo. Isso é maravilhoso. Porque ele está mesmo aqui dentro, vivo. Porque ele sou eu vim dele, a energia dele, a genética dele, a história dele. Ele está aqui. Né? Então, quando eu tenho essa consciência de minha mãe ser do jeito que ela quer, está tudo certo. Eu tenho esse entendimento. Ela não teve. Eles não tiveram. E eu tenho. O que eu vou julgar o que ela fez, o que ela não fez? Ela fez o que fez, que achou certo. E está tudo certo mesmo. Então, é nesse sentido de tomar o pai. Né? Então, também tem esse exercício de tomar a mãe, de tomar o pai. E a gente vai fazer aqui um exercício de tomar a mãe. Porque nós estamos falando do feminino. Né? Uhum. Né? Só fazer uma pergunta antes do exercício. Claro. Tomar a mãe. E a pessoa que ela não tem ou não teve uma construção com a mãe, um sentimento com a mãe, porque às vezes a gente pega pessoas assim, né? E até a gente, às vezes, com alguém da nossa família, que falou, ok, eu aceito fulano, mas eu não consigo sentir nada por fulano. Como que é isso? Essa questão de aceitar e tomar e não sentir. A gente tem que sentir mesmo ou não precisa sentir? Não precisa sentir. Cada um é cada um. Eu sinto de um jeito, talvez você sente de outro. Né? O tomar a mãe é o não julgar. O tomar a mãe é agradecer a vida que ela te deu. Né? O pai te deu. Né? Você só está aqui, Daniel, por causa que seu pai e sua mãe se juntaram e teve você. Mas só foi uma vez. Teve você. O pai certo e a mãe certa são os seus pais. O pai certo e a mãe certa, minha, são os meus pais. Eles são os pais certos para mim. Eu aceitando ou não, eles são do jeito que eles foram. Eu não posso julgar, igual você falou assim, mas teve muita gente também que não conhece, foram adotados. Eu tenho essas histórias muitas vividas, né? A minha família, você sabe disso. Né? Então, assim, uma vez eu falei para uma das minhas irmãs, ela faz também constelação, e ela não entendeu um exercício. Ela falou assim, me explica direito. Aí, o que é tomar o pai e a mãe? Né? Quem foi adotado, vamos colocar aqui, tem gente adotada, ou de gente da família, né? Pega um copo, coloca água. Imagine aí um copo com água. Você é o seu sistema familiar. Você é água, o copo é o seu sistema familiar. Ponto. Você foi adotado. Veio um outro sistema, pega o óleo e põe dentro dessa água. Eles se misturam? Não. Mas estão dentro do mesmo copo. Você está com dois sistemas, mas o seu sistema familiar, né, é o copo. É seu. Você é água. E o óleo juntou no seu sistema familiar. Mas, Miriam, como que eu vou tomar meu pai e minha mãe se eu nunca ouvi? Põe uma luzinha azul, uma luzinha rosa, coloca ali e agradece.
agradeça a vida que você tá, que você tem. Ah, mas é tão sofrida. A gente coloca tanta coisa na cabeça, mas é coisas nossas, que são crenças nossas, são crenças limitantes, são tudo que a gente foi construindo e trazendo também de nossas histórias, né? Então, nós precisamos descascar isso, ter esse entendimento, né? E tomar os pais, como falo verdadeiramente, é para a gente se libertar, quebrar esses padrões, né? E seguir, porque todos os nossos ancestrais querem a evolução. E qual é a evolução? Por que que eles vivem? Porque todos vivem. Quando meus filhos, traz os avós, traz os bisavós, leva eu e o pai deles junto na vida deles. Eles aceitando ou não, eu trago meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, aceitando ou não, Daniel. Isso é fato. Então, esse tomar é essa aceitação. Ah, mas eu não quero aceitar. Tá tudo certo, você não quer aceitar, o que que a gente vai fazer? Né? Eu brinco que falo, todo ato tem suas consequências, e tem. Então, viva com elas. E não reclame, não fique chorando, não fique no mimimi, na criança ferida, né? Não fi... Aí depois, mas fulano, porque meu irmão, ele consegue ir, tudo é comigo, nunca não tem isso. Você não tomou, seu pai, ele está feliz, ele quer lá saber se o pai dele... Nada, tudo bem, pai, vamos embora. E está certo. Por que está certo? Porque essa é a evolução, né? E vão seguir a vida como nós seguimos. E todos têm traumas, gente. Todos nós temos traumas, né? E vamos procurar. Existe terapeuta, por isso que existe os médicos, existe os remédios, por isso que existem soluções. Agora basta eu pegar Tomar. e tomar, né? Só depende de mim. Se eu quero a cura ou não. Só depende de mim se eu acredito ou não. Só depende de mim se eu levanto ou não. Só de mim. Se eu acordo e me dou bom dia ou não. Se eu acordo com aquele monte de coisa na cabeça que eu preciso resolver e tudo mais. E falar assim, eita, o dia vai ser lindo, né? Mesmo com esses problemas todos, vamos resolver, Maria Meire? Né? Vamos. E se eu não resolvi? Porque não era para ser resolvido naquele momento. Sofro? Claro, gente, que eu sofro. Eu fico, tem horas sem dormir, porque são muitas situações que precisam ser imediatistas e tal. Mas se não foi, né? Maria Maria, você está vigiando quem vão dormir? E vão dormir? E é assim. Então a gente precisa ter esse entendimento, que parece ser fácil, mas não é. Mas é ao mesmo tempo, quando eu acredito e aceito. É fácil de entender, mas não é tão simples de internalizar, porque, como você falou lá no início, a gente passa por um processo desse e a gente tem que dar o tempo de maturação. Não é Muito. constelei aqui agora, amanhã já vou sair, não, estou curado. Não, não é assim. Tem um É período, lenta. né, um processo. É um Vamos processo. experimentar, então? O que Vá. você tem para nós hoje? Então, assim, nós vamos hoje tomar o nosso feminino. Então, como que é tomar o feminino, né? Os homens também tomam seus femininos, vocês precisam disso, né, para dar o equilíbrio. Então, assim, quem tiver aí no cantinho, poder relaxar, vamos colocar, né, os pezinhos no chão se der, né, relaxa o corpo. Se quiser fechar os olhos, pode fechar. Se não quiser fechar, não tem problema. Eu falo sempre, não Fechei. precisa ficar, eu não consigo concentrar. Tem gente que não consegue concentrar mesmo, respirar, mas vamos relaxar um pouquinho, né? Então vamos respirar, né? Enche o pulmão, né? Inspira, solta pela boca. Sinta o ar todo entrando no seu corpo, nas suas células, né? Essa energia, tudo no seu corpo. Agora retire esse ar todinho. Sinta seu pé, essa energia subindo
sobe para o joelho, né, para os quadris, para o pulmão, vai respirando, né, acalma a mente, né, bem tranquilo. Aí lá na frente, né, chega a sua mãe, uma distância boa ou não, olhe para ela. Olhe para esta mulher que te deu a vida e diga para ela: obrigado, mamãe, pela minha vida. Obrigado, mamãe, pela minha vida. Para quem não consegue, não tem problema. Olhe para ela, respire e diga sim, se você conseguir. Sim. Obrigado, mamãe, pela minha vida. Vai respirando, vai sentindo. Olha para essa mulher e atrás dela tem outras mulheres. Sua avó, sua bisavó, sua tataravó. Quantas mulheres vieram? Quantas energia, quantas força. Receba essa energia. Olhe para cada uma. Diga para elas: obrigado por vocês existirem. Eu vivo por causa de vocês. Estou aqui por causa de vocês. Olhe para elas, uma por uma, e agradeça a vida que você flui delas para você. Essa energia, receba essa energia. Tem muita gente sentindo nas mãos, tem muita gente sentindo no coração, no pulmão, tem muita gente sentindo na coluna. Olha essa energia, agradeça a vida que flui sobre elas. Receba essa energia com muito amor. Receba essa energia com muito carinho. Receba essa energia que flui no seu corpo, na sua vida. Obrigado, vovó, pela minha vida. Obrigado, vovó, bisavó, pela minha vida. Todas elas, uma por uma. Olha a carinha delas, a felicidade que elas estão de passar essa energia para vocês. Agradeça e fale para elas: eu devolvo para você o que é de vocês e levo para mim só o que é meu. Devolva para elas, pertence a elas, não a vocês. Levante a mão e receba só o que pertence a você. Agora eu recebo o que pertence a mim. Pegue, olhe para elas, agradeça e fale: peço só bênção para eu fazer diferente. Agora eu entendo. Peço sua bênção para eu fazer diferente. Agora eu entendo. Dê uma reverência leve, baixa a cabeça, agradeça de novo. Obrigado pela minha vida, mamãe. Agora eu vou, com sua bênção, e fazer diferente. Quem quiser abrir os olhos, abra. Quem precisar ficar mais um pouquinho, pode ficar. Gratidão a todos. Bom e emocionante, né? É emocionante. Porque é uma energia que a gente não lembra dos avós. Eu conheci os três, né? Você Não tem mais conheceu? nenhum. Não tem mais nenhum. Né?
não tem mais mãe, não tem vó, não tem mais bisa. Mas eu convivi com as três. Pois é. E todo A mundo outra, diz, quando a outra não, mas até a bisa, eu você lembro conheceu, dela. olha que benção A bisa, dessas mulheres. ela fazia sabe aquele biscoito de polvilho que explode, que se não tomar Ai, cuidado que explode? delícia. Mas ela fazia um biscoito de polvilho, uma delícia. Bisavó. O Daniel, nós, na nossa correria, no nosso dia a dia, cada um com sua religião, cada um com seu jeito, mas nós temos que olhar para essas mulheres que batalharam, que veio, né, com essa força, com essa energia, e elas fizeram o que puderam fazer naquele momento, né? E nós só podemos agradecer e receber essa força, receber essa bênção. E quando a gente entrega para elas, é o que é delas. E quando elas dão para nós, é só o que é nosso. E quando a gente pede a bênção para ela para fazer diferente, isso quer dizer que o que é de vocês, eu quero fazer diferente. Recebo sua bênção. E se elas dão a bênção, gente, a gente flui, a gente caminha, não fica pesado, a vida não fica aquela coisa, ai, não sei o que, nunca dá certo. Não! E é lindo, é maravilhoso, é gostoso. Bom demais. Tem Obrigado, gente. perguntas Obrigado. aí? Tem Obrigado, perguntas? O povo não quer fazer obrigado. pergunta? Não, só agradecendo, pessoal, muito boa noite, pessoal agradecendo, falando que foi muito especial, dizendo amém, e realmente muito especial, muito bom mesmo, nossa, muito gostoso. Conversar com você, o tempo voa, sabe? É uma coisa assim, muito louca. Foi, me dá vontade de perguntar um monte de coisa. Mas mas o povo está A gente perguntando, tem, tipo assim, com a gente tímidos. Não, gente, vou tem tirar que essa fazer mais cedo. timidez. Vamos fazer Né, essa Daniel? live Vamos tirar... mais. Não, gente, eu agradeço Muita muito. gente emocionada, valeu demais, o pessoal colocando aqui. Então, A gente precisa, né, de ter esses entendimentos, a gente precisa desses momentos, a gente sabe que a vida é corrida e final de ano, essas coisas todas, mas quando o Daniel me convidou, eu falei assim, eu pensei 2 vezes. Falar o que bom a gente demais. gosta, que a gente ama, isso é massa, né? A gente coloca umas Mas essa bolinhas época, daqui, mas nem precisa, só mesmo uma e frasezinha que eu essa queria falar com você. essa época de Natal, isso é muito importante, né? Mensagem Sim, assim que fica, né? Dizer sim, né? independente, né? Independente de quem, onde que Daniel, a pessoa está, o que ela tenha feito, faz parte da família, isso, vamos dizer sim, isso. é Tem minha muita gente que, família. ai, não vou para a família porque tem fulano tá ali. Ei, você não vai, então você vai sair. Quando a gente não pertence no nosso leito familiar, quando a gente exclui alguém, ou quando a gente mesmo nos exclui, lá na frente tem suas consequências e são tristes, são pesadas. Porque alguém lá na frente, Daniel, vai falar assim, opa, tem alguém lá atrás que não, né, que foi esquecido, né, que está ali, não está pertencendo, e puxa. E essa pessoa lá na frente vai ser igualzinho a um tio, uma tia, uma avó, uma coisa, porque ele foi excluído. E ele vem só para falar assim, tem alguém excluído. E vem para mostrar a esse sistema, para dar este equilíbrio. Então, Livre, muito que não mais pode, fácil. não pode Eu acho que é faltar. fácil, Daniel. O perdão. É muito mais fácil se dar. Uma vez alguém chegou e falou assim, mas se eu não aceito, isso é falsidade. Por isso que eu não vou. Eu falei assim, eu vou ser excluída. Eu gosto de estar junto com as outras pessoas, eu gosto de estar junto. Isso por causa dessa pessoa, eu não vou. E as outras todas? Qual a importância das outras? Né? Que vão sentir minha foto, que vão perguntar por mim. Elas não valem muito mais? Eu não entendo muito isso, sabe? Porque aí eu vou falar assim, mas isso é ser falso. Eu falo assim, falso para que lado? Falso de você não querer impactar porque você está julgando? Ou falso porque você não tem a clareza de olhar ao outro lado, o outro olhar, do porquê ou do aceitar? É muito mais fácil isso do que eu carregar aquela mágoa, do que eu carregar aquilo, acordar com aquilo, viver com aquilo, 10, 15 anos, né? É muito mais fácil. Eu só tá falando, é seu, tá bom? Vamos embora viver? É muito mais fácil. Eu acho, né, gente? Desculpa.
Mas eu sei que não é, para muita gente não é. Mas existe terapia, né? Existe coach, existe tratamentos, né? Não vamos entrar nessa crise de depressões, essa crise de Sempre doenças, tem, sempre tem um caminho, né? Sempre tem um que caminho. só depende de mim, de Sempre tem. você, né? É nesse sentido. Gente, Neide, ai, a gente tem que Neide, falar muito, aqui. muito, muito, muito obrigado, muito grato, assim, tá? Muito Não, obrigado mesmo por ter eu que participado novamente, agradeço. ter contribuído aqui. Agora, Eu? fala pra gente aí quais são os seus contatos, os seus Ah, serviços e agradece aí, pessoal. sim, gente, ó. Querem me encontrar? mmeire25 no Instagram, né? Como eu falei, eu sou consteladora familiar, faço online também. E depois dessa pandemia, o que mais a gente faz é online. Engraçado, né? E é do mesmo jeito, gente. São a mesma energia, porque a gente abre a energia. Esse aparelhinho aqui é só para a gente ver um ao outro. Que é energia, você estando lá, estando... faço energia. Olha, eu faço energia, eu faço constelação fora de estado. Gente, quando, né? O pessoal fala assim, quando termina, fala assim, menina, parece que eu estava junto com você. Eu falo assim, mas é claro, são energias, são contatos, né? Então, mmeire25 é o meu Instagram, segue lá. Meu telefone, para quem precisar conversar, meu zap é 992 35 13 59. Depois o Daniel vai marcar aí, né? Repete. Então, assim, e Repete. 992 35 13 59, Ok. né? Então, é isso. Tenho, né, faço palestras, né? Já dei, esse ano foi muitas palestras, graças a Deus, foi muito entendimento. Foi muito bom, sabe, Daniel, a essa área que eu estou, né, das instituições, das pessoas, porque mexe com crianças, mexe com vidas, com energia. E quando eu começo a falar sobre esse outro olhar, gente, tem pessoas que falam assim, eu nunca percebi isso, eu nunca imaginei isso. E hoje, né, um tempo atrás, eu estava passando, a menina falou assim, ai, é a palestrante. Foi minha colega que viu e falou assim, nossa, ela é mesmo, é mesmo. Eu falei, o quê? Né? Porque, assim, impactou ela. Não é por causa de mim e tal. Eu não faço nada, eu só quero mostrar para as pessoas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das doenças, o problema que você tem, ele pode ser mais leve. A vida, ela é mais leve. Depende só de mim se eu aceito ou não. Então é isso, é muito gratificante quando uma pessoa, quando você conversa com uma pessoa, então se eu impactei ou não ali, eu acho que se eu impactei uma pessoa, eu falei, gente, não é que eu quero mudar a vida e mudar o mundo, mas se eu mudei de um jeito esplêndido, né, de conhecimento que eu ainda falo que eu não sei de nada, ainda tenho que aprender muito, né? E sou o que eu sou hoje, nessa felicidade que vocês olham assim para mim e tal, né? E sou mesmo, né? Tem os problemas? Tem, mas eu sou feliz, porque eu tenho que ser feliz. Por que que eu vou ficar chorando, já me engano? Ah, mas tem hora que eu choro e lamento, né, Daniel? Mas por que não olhar do outro jeito? Por que eu tenho que ficar no sofrimento se eu posso ter, né, a grandeza, se eu posso... Porque a gente veio para isso, para ser grande, para servir, para ajudar, né, para ser feliz. É isso que a gente vê nesse mundo, cada um com sua missão, do seu jeito, de outro, né, esse crescimento. Então, é nesse sentido. Então, gente, eu tô muito feliz desse meu amigo que está aí, que faz tempo que eu não converso com ele, né, porque eu sei também que o bichinho rala, viu? Ele rala. A esposa dele aí também, tadinha, os meninos, só vejo pela live, fico muito feliz, né, pela história também de vida do Daniel, nesse crescimento que eu conheço há muitos anos, né, faz palestra lá na instituição há muitos anos, né? A esposa dele trabalhou comigo há muitos anos, o quê? Uns 17 anos que ela trabalhou comigo? Por É mais ou aí. menos isso, né? E ela está 18 anos, né? bem, graças a Deus que ela está bem com essa família linda, né? Beijinho para você também, Jeane. Né? Então, eu estou feliz mesmo né, com essa evolução também, Daniel, que eu vejo de você. Isso é lindo, é maravilhoso quando a gente vê os amigos na nossa Muito, volta, muito, muito as bom. pessoas nesse crescimento. Que é isso, gente. Eu falo isso porque é lindo. Só nós mesmo para viver isso, essa plenitude. Porque quando a gente tem essa essência do acreditar, do sim, da clareza, né? Esse Deus maravilhoso né, que eu acredito, o Daniel também acredita, e muitos outros, e que não acredita também está tudo certo.
Não tem problema. Continuo sendo amigo do mesmo jeito. E vamos mudando devagarzinho esse olhar, né? Meire, muito, muito, muito obrigado mais uma vez pelo meu abraço, o meu carinho. Daqui a pouco eles vão derrubar a gente, não. Vai de novo. Gente, ó, segue o Obrigado, Meire. Daniel Tchau, também. pessoal. Daniel, fala para meus amigos que estão me assistindo também, o seu Instagram, né? O que você faz. Gente, Daniel é um coach excelente também, viu? Sou analista corporal e terapeuta integrativo. O meu Instagram é Alexandre Analista Oficial. Lá tem todos os meus contatos. E tem o site saibaresposta.com.br. Saibaresposta.com.br, que lá tem análise corporal, orientação Saber a profissional, resposta é muito bom. análise de perfil comportamental DISC, teste de inteligência emocional que a Meire fez. Isso é muito bom. Esse teste de inteligência, gente, a gente vira a chavinha, ó. Nossa, foi aí que eu comecei a virar minha chave, né? Meus medos, minhas coisas. Então, gratidão. Excelente, excelente. Obrigado, a todos vocês que estão aí do outro lado, gratidão por estar com a gente pela segunda vez aí, caso caiu. Beijo. Fico com Deus. Obrigado, pessoal. Tchau, Meire. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.